Os Estados Unidos têm uma média de 100 quilômetros por hora em seus trens de passageiros. A China acaba de testar um trem a quase 800 quilômetros por hora. Quase 800 quilômetros por hora, mais rápido que um caça P-50 e um Mustang da Segunda Guerra Mundial em aceleração máxima. Isso mesmo, a China está testando um trem que supera a maior aeronave de combate da guerra mais sangrenta da história da humanidade. O que você está prestes a ouvir é a história de como o país que inventou a ferrovia moderna acabou mais lento do que era na época e o que a China construiu enquanto os Estados Unidos estavam distraídos. Para entender como isso aconteceu, é preciso voltar ao momento em que os Estados Unidos possuíam a maior rede ferroviária do mundo e decidiram abandoná-la completamente. O país que construiu as ferrovias simplesmente as enterrou. Antes de existir um sistema rodoviário, antes de existirem companhias aéreas comerciais, antes que a família americana média possuísse um carro, existia a ferrovia. E ela não era apenas boa, era a inveja do mundo inteiro. Na década de 1920, os Estados Unidos tinham a mais extensa rede ferroviária de passageiros do planeta. Era possível embarcar em um trem na cidade de Nova York e chegar a Los Angeles sem sequer sair do vagão. Você podia dormir em uma cabine privativa, comer em um vagão-restaurante com toalhas de mesa brancas e acordar em um fuso horário diferente. As companhias ferroviárias não eram casos de caridade implorando ao Congresso por dinheiro para sobreviver. Elas estavam entre as empresas privadas mais lucrativas do país. Nomes como VintyTh, Century Limited e California Zephyr não eram apenas serviços ferroviários, eram instituições culturais. Eles eram o meio de transporte da América. E então vem o número que deveria te deixar perplexo. Em 1945, os trens de passageiros americanos transportaram 900 milhões de passageiros. 900 milhões em um único ano. Em 2024, a Amtrak transportou 32 milhões. Isso não é um declínio. Isso não é uma queda. Isso é o apagamento sistemático de uma rede de transporte que foi, por qualquer critério objetivo, uma das maiores conquistas de infraestrutura da história da humanidade. Você não está diante de um sistema que se desfez gradualmente. Você está diante de um sistema que foi desmantelado peça por peça, decisão por decisão, dólar por dólar, e substituído por algo que servia a um conjunto de interesses completamente diferente. Para entender o que esses números de 1945 realmente significavam, você precisa imaginar o Train VintyTh Century Limited, fazendo o percurso entre Nova York e Chicago, uma viagem de pouco menos de 1.000 milhas por ferrovia. Ele fazia o trajeto em 16 horas. O Lakeshore Limited da Amtrak percorre o mesmo trajeto hoje. Leva 19 horas e 55 minutos. Você está viajando mais devagar em 2026 do que os americanos viajavam há 80 anos. Pense nisso por um momento, porque não é um detalhe trivial. É toda a história em miniatura. Mas a comparação de velocidade nem é a parte mais prejudicial. O aspecto mais prejudicial é que o sistema ferroviário de 1945 transportava pessoas numa escala e com uma eficiência que nada mais no continente conseguia igualar. Os trens eram mais rápidos que os carros mais baratos que a aviação comercial inicial, mais confortáveis que ambos, e funcionavam em infraestrutura compartilhada que não exigia que cada passageiro possuísse seu próprio veículo. Era, segundo qualquer definição moderna, transporte público sustentável em escala continental, e os Estados Unidos foram os pioneiros. Então chegou 1956, e a decisão que mudou tudo. O presidente Eisenhower assinou a Lei Federal de Auxílio Rodoviário, autorizando a construção de 41.000 milhas de rodovias interestaduais, financiadas na proporção de 90 centavos federais para cada 10 centavos estaduais. Leia isso com atenção. Para cada dólar que um estado investia em uma rodovia, o governo federal devolvia 9. Não existia mecanismo equivalente para ferrovias. Ninguém propôs um. A legislação não proibiu os trens. Não precisava. Isso simplesmente tornou a construção de rodovias tão grotescamente subsidiada que as ferrovias não conseguiam competir em preço, em apelo político
ou nos incentivos econômicos enfrentados por todos os governos estaduais do país. Eis a parte que quase ninguém menciona. O modelo declarado de Eisenhower para o sistema interestadual era a Autobahn alemã, que ele admirava como rede logística militar durante a Segunda Guerra Mundial. O objetivo era a defesa nacional, não o deslocamento diário nem a expansão suburbana, mas sim a defesa. Mas a consequência é aquela que ninguém parecia prever, foi a transferência sistemática da mobilidade diária dos americanos de uma rede pública compartilhada para uma rede privada, dos trens em que todos viajavam juntos aos carros, que cada família tinha que comprar, abastecer, segurar e manter individualmente. A indústria automobilística não construiu as rodovias, foi o governo federal. E então a indústria automobilística vendeu dezenas de milhões de carros para preencher esses espaços. O que aconteceu em seguida não foi um acidente. Foi um modelo de negócios, e as pessoas que o administravam eram muito mais organizadas do que qualquer um que defendesse as ferrovias. 7 décadas de desmantelamento deliberado. Você talvez já tenha ouvido a história da General Motors comprando as redes de bondes dos Estados Unidos e as desativando. É o tipo de história que parece tão perfeita que chega a ser inacreditável. Mas a verdade é que, em linhas gerais, ela aconteceu. Na década de 1940, a General Motors, a Standard Oil e a Firestone Tire formaram uma holding chamada National City Lines. Eles compraram sistemas de bondes elétricos em dezenas de cidades americanas, como Los Angeles, São Francisco, Baltimore Street e St. Louis, e os substituíram metodicamente por ônibus da GM, movidos a combustível da Standard Oil e equipados com pneus Firestone. Foram condenados por violações das leis antitrust em 1949. A multa para cada um foi de $5.000 americanos. $5.000 americanos para desmantelar a infraestrutura ferroviária urbana que levou décadas para ser construída. Mas é aqui que você precisa ter cuidado, porque a conspiração, por mais real que fosse, não é o ponto principal. A lei das rodovias já estava a caminho. O carro já estava vencendo. O que o caso da National City Lines realmente revela é algo muito mais perturbador do que uma conspiração corporativa. Revela que todos os principais interesses econômicos do país apontavam na mesma direção ao mesmo tempo, sem nenhuma força contrária suficientemente forte para resistir. A conspiração não destruiu as ferrovias americanas, apenas garantiu que ninguém ficasse para lamentar sua perda. Então veio o golpe fatal que ninguém previu, e ele veio do céu. Em 1978, a Lei de Desregulamentação Aérea removeu o controle federal sobre as tarifas e rotas aéreas domésticas. Em uma década, voar tornou-se tão barato que o trem de passageiros de longa distância perdeu sua última vantagem competitiva nos corredores que o mantinham vivo. É preciso entender o que a desregulamentação realmente fez. Ela não apenas reduziu os preços, ela desencadeou uma guerra de capacidade entre as companhias aéreas e estabeleceu um preço mínimo permanente para as passagens aéreas. As companhias aéreas começaram a competir em volume, colocando mais assentos nas aeronaves, abrindo mais rotas e reduzindo as margens a níveis que fizeram com que as vantagens, já cada vez menores das ferrovias, desaparecessem. O passageiro de voos de média e longa distância, o viajante, que vai de Chicago a Cincinnati, de Dallas a Nova Orleans da Filadélfia a Pittsburgh, estava agora sendo cortejado por companhias aéreas que ofereciam tarifas que as ferrovias, operando em infraestrutura precária e sem investimento federal equivalente, simplesmente não conseguiam igualar. O trem não perdeu aquela batalha por ser lento. Perdeu porque lhe foram deliberadamente negados os recursos que lhe permitiriam competir. E enquanto as companhias aéreas eram liberadas dos controles federais de preços, o aparato que manteria o transporte ferroviário em situação precária pelas próximas 4 décadas já estava sendo montado. Eis como esse aparato realmente é, pois ainda está em operação hoje e continua a prosperar. O Instituto Americano do Petróleo, a Associação Americana de Automóveis, o lobby da construção de rodovias e as associações comerciais da indústria aérea gastam coletivamente centenas de milhões de dólares por ciclo eleitoral
em contribuições políticas e lobby direto. Existem grupos de defesa do transporte ferroviário. Eles são superados em gastos por margens que não chegam nem perto de serem superadas. Entre 1992 e 2020, o governo federal investiu aproximadamente US$ 1 trilhão em rodovias e 60 bilhões em ferrovias de passageiros. Não 70% contra 30%, não 60/40. 1 trilhão contra 60 bilhões. Essa é uma proporção de 20:1 mantida ininterruptamente ao longo de 6 administrações presidenciais e mais de uma dúzia de congressos controlados por ambos os partidos. E agora, chegamos à armadilha da qual é impossível escapar. Como os americanos dirigem e como a rede ferroviária que poderia ter mudado esse cenário nunca foi construída, os políticos que os representam não têm incentivo político para construí-la. Um senador de um estado com baixa densidade populacional, que propõe investimentos em trens de alta velocidade, enfrenta um eleitorado que não vê benefícios pessoais nisso e oponentes que consideram a proposta uma benesse para as elites costeiras. Um senador que vota a favor de mais uma expansão rodoviária tem direito a uma cerimônia de inauguração em todos os condados do distrito. A estrutura de incentivos recompensa o asfalto e penaliza o aço. Isso aconteceu durante 70 anos consecutivos, em todas as administrações, em todos os projetos de infraestrutura, em todos os momentos em que a diferença entre o que os Estados Unidos têm e o que o resto do mundo está construindo aumentou um pouco e se tornou um pouco mais difícil de explicar. Você não está diante de uma falha de imaginação. Você está diante de uma máquina que funciona exatamente como foi projetada. E o que essa máquina deixou para trás, o que ela entregou ao público americano e chamou de Rede Ferroviária Nacional, é o tema do próximo capítulo. Amtrak e a herança quebrada. Em 1971, o Congresso criou a Amtrak. E se você quiser entender tudo o que há de errado com as ferrovias americanas em uma única frase, comece definindo o que a Amtrak realmente é. Trata-se de uma empresa estatal com fins lucrativos. Leia essas palavras juntas devagar, porque elas não combinam na mesma frase. Uma empresa com fins lucrativos, que nunca deu lucro, criada por um governo que nunca teve a intenção de financiá-la adequadamente, recebeu as chaves de uma rede ferroviária que não lhe pertencia e foi instruída a fazê-la funcionar. A premissa original era quase ridiculamente otimista. As empresas ferroviárias privadas, exaustas por décadas de prejuízos com o transporte de passageiros, enquanto suas operações de carga se mantinham lucrativas, transfeririam suas obrigações com o transporte de passageiros para a Amtrak e, em seguida, alugariam alegremente seus trilhos a preços justos e razoáveis. A Amtrak operaria serviços de passageiros eficientes. Todos se beneficiariam. O que realmente aconteceu foi algo completamente diferente. E se você já esperou em uma plataforma da Amtrak, vendo o painel de partidas mudar para atrasado pela terceira vez, você já sabe como foi. Fora do corredor Nordeste. A Amtrak não é dona dos seus trilhos. Ela opera em infraestrutura pertencente a ferrovias privadas de carga, como a CS Kicks, a Union Pacific e a BNSF, sob acordos de acesso,
que legalmente exigem que essas empresas deem prioridade aos trens da Amtrak. No papel, isso parece uma proteção. Na prática, é quase totalmente irrelevante. Os trens de carga são mais longos, mais pesados, mais lentos e infinitamente mais lucrativos para o proprietário da ferrovia do que qualquer serviço de passageiros operado pela Amtrak. Quando um trem de carga está no caminho, o trem de passageiros espera. A lei federal exige tecnicamente prioridade para a Amtrak. As multas por violar essa prioridade são tão modestas e a fiscalização tão inconsistente que as ferrovias de carga passaram décadas fazendo um cálculo econômico simples. Atrasar o trem de passageiros, pagar a multa ocasional, manter a carga em movimento. O índice de pontualidade das rotas de longa distância da Amtrak fica em média abaixo de 50%, não ocasionalmente, mas de forma consistente e estrutural ano após ano. Mas o problema do compartilhamento de cargas, por mais prejudicial que seja, nem sequer é o aspecto mais alarmante da infraestrutura em que a Amtrak opera. Os túneis do rio Hudson, que transportam os trens da Amtrak até a Penn Station de Nova York, a estação ferroviária mais movimentada do hemisfério ocidental, foram inaugurados em 1910. O túnel Baltimore e Potomac, ainda em operação diária no corredor Nordeste, foi inaugurado em 1873. As próprias avaliações de engenharia da Amtrak descrevem ambas as estruturas como tendo excedido sua vida útil projetada. Existem restrições de velocidade em alguns dos corredores ferroviários mais movimentados do país, não porque não existam trens mais rápidos, mas porque o solo sob eles é muito antigo e frágil para suportar velocidades mais altas com segurança. Você está operando trens do século XXI em túneis do século XIX, e em algum lugar do outro lado do planeta estão testando trens que não tocam o solo. China, ano zero. Em 1990, a rede ferroviária de passageiros da China não ficava atrás das melhores do mundo. Nem sequer foi mencionado na mesma conversa. A velocidade média nos trens interurbanos chineses era inferior a 60 km por hora. Os trens circulavam em linhas de via única da era soviética, compartilhando os corredores com trens de carga, parando constantemente e chegando de forma imprevisível. Uma viagem de Pequim a Xangai de 807 milhas, aproximadamente 1.300 quilômetros, levou mais de 14 horas no serviço mais rápido disponível. 14 horas em um trem que chacoalhava e sacudia por uma infraestrutura que não havia sido modernizada de forma significativa desde sua construção. Viagens aéreas existiam, mas eram proibitivamente caras para a grande maioria da população. As estradas eram praticamente intransitáveis. Se você fosse um cidadão chinês comum em 1990 e precisasse ir de uma grande cidade para outra, suas opções variavam de lentas a ainda mais lentas. Esta é a linha de partida. Lembre-se dela, porque o que vem a seguir só fará sentido se você entender o quão atrás a China estava quando a corrida começou. A decisão de construir uma rede ferroviária de alta velocidade não foi o resultado inevitável de um Estado autoritário que poderia simplesmente ordenar a construção de infraestrutura. Foi uma escolha política específica feita sob pressão específica. A rápida urbanização estava levando centenas de milhões de pessoas das áreas rurais para as cidades em um ritmo sem precedentes na história. Os corredores de transporte que conectavam os principais centros populacionais da China já estavam operando acima da sua capacidade. O transporte aéreo não conseguia absorver o volume. As rodovias não conseguiam transportar pessoas na densidade necessária. A ferrovia de alta velocidade foi identificada como a única tecnologia capaz de transportar os trens com a frequência necessária e nas distâncias exigidas. Portanto, a decisão foi tomada. O financiamento foi garantido. E, crucialmente, é isso que a diferencia de todas as promessas de infraestrutura fracassadas do Ocidente. Nos últimos 30 anos, as instituições responsáveis por sua implementação nunca foram solicitadas a obter lucro durante o processo. Mas a China não inventou a tecnologia que estava prestes a implantar. Comprou. No início dos anos 2000, a China negociou acordos de transferência de tecnologia com as 4 empresas
que dominavam a fabricação global de trens de alta velocidade: Siemens, da Alemanha, Bombardier, do Canadá, Alstom, da França e Kawasaki, do Japão. O acordo era elegante em sua crueldade. Em troca do acesso ao maior mercado ferroviário emergente do planeta, essas empresas entregaram seus projetos, seus processos de fabricação e o conhecimento de engenharia que levaram décadas para acumular. Os engenheiros chineses estudaram tudo, modificaram. Em uma década estavam produzindo trens que superavam os originais em quase todos os aspectos. Os executivos da Siemens e da Kawasaki que assinaram esses acordos descreveram-nos posteriormente como o erro de cálculo mais grave na transferência de tecnologia na história da indústria ferroviária. A China obteve o conhecimento. A China manteve o mercado. E a China usou ambos para construir algo que o mundo nunca tinha visto antes. O que construiu a escala à velocidade, a pura audácia, é algo para o qual você não está totalmente preparado. 43.452 quilômetros em 35 anos. Aqui está um número que você precisa ter em mente antes que qualquer outra coisa nesta seção faça sentido: 27 mil milhas. Essa é a extensão da rede ferroviária de alta velocidade da China em 2026. 27 mil milhas de trilhos construídos especificamente para trens viajando a velocidades que pareceriam ficção científica há 30 anos. Agora compare isso com as redes que o resto do mundo passou décadas construindo e chamando de classe mundial. O Shinkansen do Japão, o sistema ferroviário de alta velocidade original, inaugurado em 1964 e que fez todos os outros países se sentirem atrasados, cobre aproximadamente 2.900 quilômetros. A rede TGV da França, o sistema que transformou o trem de alta velocidade em uma identidade europeia, cobre cerca de 1.700 milhas. Toda a rede ferroviária de alta velocidade da União Europeia em conjunto tem aproximadamente 10.944 quilômetros, 6.800 milhas. A China construiu 4 vezes mais ferrovias de alta velocidade do que todos os países da Europa juntos. E construiu tudo isso em 35 anos, partindo do zero. Mas a distância em si só conta parte da história. O que importa tanto quanto é o que esses quilômetros realmente fazem. A rede padrão de alta velocidade da China opera a uma velocidade de cruzeiro de 349 km por hora, 217 milhas por hora, não como uma tentativa de recorde, nem em uma demonstração especial. Como de costume, você checa seu celular todos os dias, enquanto a paisagem rural se torna indistinta graças à velocidade de operação de um sistema que executa centenas de serviços diariamente. De Pequim a Xangai. 806 quilômetros a viagem leva 4 horas e 18 minutos. Considerando o check-in e a segurança, o embarque e o táxi de uma estação no centro da cidade até um aeroporto que, por definição, fica fora da cidade, e a retirada da bagagem no destino, essa viagem de trem é mais rápida do que de avião. Não ocasionalmente, mas de forma confiável e estruturada todos os dias. E então, surge o número de passageiros que deveria fazer com que todos os planejadores de transporte do mundo ocidental parassem de respirar por um instante. No primeiro semestre de 2025, 6 meses de janeiro a junho, a rede ferroviária de alta velocidade da China transportou 2 bilhões de passageiros, não no ano todo, mas na metade dele. A Amtrak transportou 32 milhões de passageiros ao longo de todo o ano de 2024. A rede ferroviária de alta velocidade da China transporta mais pessoas em uma única semana do que a Amtrak em um ano inteiro. Isso mesmo, uma semana contra um ano. Essa não é uma lacuna na infraestrutura, é uma lacuna nas prioridades da civilização. Ora, o roteiro não vai fingir que o modelo chinês é isento de custos. A China Railway, a operadora estatal, financiou essa rede, grande parte por meio de dívidas que atingem valores que deixariam a maioria dos ministros das finanças fisicamente doentes. Corredores de baixa densidade foram construídos antecipando uma demanda que talvez nunca se concretize totalmente. Esses são problemas reais e merecem ser reconhecidos honestamente. Mas eis a questão sobre a dívida de infraestrutura.
É possível reestruturar dívidas. Não se pode reestruturar a ausência de infraestrutura. Os trilhos existem, os trens circulam, os passageiros estão a bordo, e em algum lugar, em uma pista de testes na província de Shanxi, uma máquina que faz tudo isso parecer primitivo, acaba de quebrar um recorde que muda completamente o rumo da conversa. 500 milhas por hora, a engenharia do impossível. Antes que o número signifique alguma coisa, é preciso entender que tipo de máquina o produz, pois não se trata de uma versão mais rápida do trem que você já conhece. Trata-se de uma categoria de veículo fundamentalmente diferente que opera com um conjunto de princípios físicos também fundamentalmente diferente. E quando você entende o que realmente é a marca de 800 km por hora, deixa de parecer um exagero e passa a fazer sentido. Um trem de alta velocidade convencional mesmo na rede chinesa de 350 km por hora utiliza rodas de aço sobre trilhos de aço. O ponto de contato entre a roda e o trilho é o limite invisível de tudo. Acima de aproximadamente 400 km por hora, a física desse contato se torna a inimiga. A vibração se intensifica, o desgaste acelera, a perda de energia por atrito aumenta. O ruído por si só se torna um problema estrutural para qualquer construção próxima à linha férrea. O trem luta contra sua própria infraestrutura a cada instante e, a partir de certa velocidade, a infraestrutura começa a vencer. O maglev elimina completamente esse conflito, pois elimina o contato. O veículo levita acima da via-guia suspenso por força magnética sem tocar em nada abaixo dele. Sem rodas, sem trilhos, sem atrito, em qualquer sentido convencional. O protótipo chinês que atinge quase 800 km por hora e foi desenvolvido pela CRRC, fabricante estatal de trens da China, utiliza bobinas supercondutoras de alta temperatura resfriadas com nitrogênio líquido. É aqui que a engenharia se torna verdadeiramente notável. Os sistemas supercondutores anteriores exigiam hélio líquido para resfriamento, um requisito caro, escasso e logisticamente complexo que manteve a tecnologia confinada a ambientes de pesquisa. Bobinas supercondutoras de alta temperatura operam em temperaturas alcançáveis com nitrogênio líquido, que é barato, amplamente disponível e controlável em escala industrial. As bobinas conduzem corrente elétrica com resistência zero, gerando campos magnéticos suficientemente poderosos para levantar um veículo de passageiros inteiro do chão e impulsioná-lo para a frente sem que uma única peça mecânica móvel entre em contato com qualquer coisa. O único limite de velocidade que resta depois de eliminar o atrito é a resistência do ar, e a solução da China para a resistência do ar é quase absurdamente direta. Coloque o veículo em um tubo e remova a maior parte do ar. Em um tubo de vácuo parcial, o arrasto aerodinâmico tende a zero. O veículo não está mais atravessando a atmosfera. Ele se move através de um vazio quase total suspenso por magnetismo, impulsionado por eletricidade sem tocar em nada. Nesse ponto, 800 km por hora não é o limite máximo, é apenas o começo. Mas o que significa de fato 800 km por hora para um ser humano tentando chegar a algum lugar? Essa pergunta tem resposta, e a resposta é o que faz com que tudo o que veio antes pareça de repente devastadoramente pessoal. O espelho canadense. Você mora em Toronto, você precisa chegar a Montreal. A distância entre elas é de 541 quilômetros, 336 milhas. Um corredor que liga as duas maiores cidades do Canadá, com uma população combinada de mais de 10 milhões de pessoas, sendo a rota intermunicipal mais movimentada do país. Você embarca em um trem da Via Rail. 4 horas e meia depois, se o trem estiver no horário, o que não é garantido, você chega. Sua velocidade média nessa viagem foi de 70 milhas por hora, 112 km por hora. 70 milhas por hora em um serviço, cuja velocidade não melhorou significativamente em 40 anos. O protótipo de trem maglev que a China acabou de testar a 500 milhas por hora, 805 km por hora, percorreria esses mesmos 336 milhas, 540 quilômetros, em aproximadamente 40 minutos, não 45 nem 1 hora.
40 minutos a menos do que a maioria dos moradores de Toronto leva para ir do centro da cidade até o Aeroporto Internacional Pearson numa manhã de terça-feira. Isso mesmo. O veredito: os Estados Unidos não ficaram para trás por falta de dinheiro. Os Estados Unidos gastaram mais em seu orçamento de defesa somente na última década do que o custo de construção de toda a rede ferroviária de alta velocidade da China ao longo de 35 anos. Não ficou para trás por falta de talento em engenharia. Os engenheiros americanos projetaram a tecnologia fundamental que os fabricantes chineses estudaram, dominaram e superaram. Não ficou para trás, porque a democracia é estruturalmente incapaz de construir em grande escala. Ficou para trás, porque em cada momento decisivo, ao longo de 7 décadas, de 1956 a 1978, em cada projeto de lei de infraestrutura, em cada ciclo de lobby, em cada inauguração de um novo trecho de rodovia interestadual, a escolha foi construir algo diferente. A China não roubou o futuro. Os Estados Unidos elaboraram os planos, entregaram-nos ao mundo e abandonaram a obra. O trem partiu sem eles.